Depois de Naum, antes de Sofonias. Já ajudei a igreja a achar. Abacuque, capítulo 3. Versículos de 1 ao 2. Capítulo 3. Lembrando que existe o índice. Abacuque, capítulo 3. Já que todos achem, para a gente iniciar a leitura da palavra de Deus. O tema de hoje é Marcas de um Avivamento. Marcas de um Avivamento. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua maravilhosa palavra, Pai, que nos instrui, que nos ensina, Deus, que nos orienta, Senhor. E eu te peço, Pai, gere em nós marcas de um genuíno avivamento, Senhor. Gere em nós, Senhor, nesta igreja, Pai, marcas de um avivamento que vem do Senhor, não produzido por estratégias, pelo esforço humano e pelo homem, mas produzido pelo teu Santo Espírito, Pai. Nos unimos agora à oração do profeta Abacuque. Pedimos, Senhor, aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva no meio dos anos faze-a conhecida, Senhor. Que a tua obra aqui em Governador Celso Ramos, Deus, no meio dos anos, seja sempre avivada por ti e conhecida para a tua glória, Senhor. Que cada um dos irmãos que aqui estão, Senhor, aqueles que não puderam vir, Senhor, possam, Deus, ser capacitados pelo Senhor. Também oro por mim, Pai, pedindo, Senhor, que tudo aquilo que eu falar nesta noite seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar? Abacuque foi escrito entre os anos 612 e 605 a.C., e ele era contemporâneo de Jeremias. Para quem já leu o livro de Jeremias, é um livro que deixa a gente muito desanimado. Jeremias é um livro difícil de ler. É um período de declínio espiritual, um período de morte espiritual, um período de afastamento de Deus, e Abacuque possivelmente é do mesmo período que o profeta Jeremias. Só que Abacuque, ele tem uma característica diferente. O que um profeta fazia no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Ele falava de Deus ao povo. Abacuque, ele fala a Deus. Aqui é um diálogo entre Abacuque e o Senhor. Então é um profeta que ele não está falando ao povo, ele está falando a Deus. Ele tem uma queixa a Deus. Ele se queixa do Senhor. Ali no capítulo 1, versículo 2 até o 4, há uma queixa, porque ele vê a sociedade se desviar do Senhor, a sociedade virar as costas para Deus, o povo da aliança não mais servindo ao Senhor, e ele clama, ele grita, e ele fala o seguinte no verso 2: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e o juízo se manifesta torcido. O que ele está falando? Senhor, até quando eu vou clamar ao Senhor? Eu vou continuar vendo violência e o Senhor não agindo? Eu vou ver a iniquidade aumentando, a opressão aumentando, os julgamentos serem injustos. Até quando, Senhor, eu farei isso?
e o Senhor não se mostrará a mim. E o Senhor responde ele dizendo o seguinte: olha, você está clamando para que isso cesse? Eu vou enviar a Babilônia para que destrua o povo de Judá. O que seria estranhíssimo. Imagina, nós estamos clamando para que o Senhor intervenha numa nação cristã, e Deus fala: eu enviarei os muçulmanos para destruir vocês. Nem parece um continente por aí, depois do Atlântico, né? E é isso que ele escuta de resposta. E ele tem uma segunda queixa ali no versículo 12 do capítulo 1. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo, nós não morreremos. Ele crê que o Senhor vai intervir. Ó Senhor, para juízo puseste tu, ó rocha, e o fundaste para castigar. Ele fala: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procedem leivosamente, enganosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Ele está clamando ao Senhor, a sociedade abandonou a Deus, e ele clama, e Deus parece que não age, e Deus fala: eu vou agir, mas eu vou enviar mais juízo. Aí o Senhor dá uma resposta, no capítulo 2, dizendo: embora eu venha enviar os caldeus, os babilônicos, eu vou destruir depois os babilônicos, no verso 2 até o verso 20, e depois dessa resposta do Senhor, desse diálogo, lembremos, é um profeta diferente, ele não fala de Deus ao povo, ele fala a Deus. Aí ele faz uma oração, quando Deus conversa com ele, e Deus fala: eu vou destruir Judá, e eu vou destruir os caldeus. Aí ele faz uma oração, a palavra, e é difícil, eu botei no Google para ver como se pronuncia, Gionot, espero que o Google esteja certo, né? Significa um termo musical, ele orou em forma de música, e ele diz o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E ele faz um pedido aqui. Qual é o pedido? Aviva, ó Senhor. Nós temos visto uma sociedade que tem se afastado do Senhor. Nós temos visto igrejas que se dizem evangélicas se afastando daquilo que aprendemos com nossos pais. Nós temos visto frouxidão na doutrina bíblica. Nós temos visto as antigas doutrinas fundamentais do cristianismo expressos no credo apostólico, no credo niceno, nos 5 solas da reforma serem abandonados. E a gente vê que o Senhor tem deixado isso acontecer. E qual é a oração que devemos fazer? A mesma de Abacuque: que o Senhor nos avive, que o Senhor gere vida em nós. A palavra aviva aqui, Shaiá, significa viver prosperamente, mas não a prosperidade que você pensa, prosperidade na obediência ao Senhor, ou recuperar a saúde. Ele ora: recupera a saúde do teu povo. Mas de que saúde ele está falando? Saúde espiritual. Dá vida ao teu povo está morto. Então, quando nós oramos por avivamento, primeiro é o reconhecimento que não estamos como deveríamos estar. E quando eu oro para que o Senhor reavive a nossa igreja, não é que nós estamos no pecado, é que nós precisamos de mais do Senhor para fazer a obra. Nós precisamos de mais poder do alto para fazer a obra. Nós precisamos de uma intervenção do Senhor para fazer a obra. Só que tanto se fala de avivamento, e temos tido demonstrações de avivamento ou manifestações do Senhor na história, e devemos estar atentos para entender o que é um avivamento, quais as marcas de um avivamento. O Jones Edwards, ele escreve de maneira muito correta, dizendo o seguinte: olha, uma manifestação física não significa que ela é um avivamento, mas também não significa que não é um avivamento. Ele explica o porquê. Vamos supor que alguém comece a cair aqui e comece a gritar. Pode ser só emocionalismo? Pode. Ou pode ser que ele tenha sentido o peso dos seus pecados e entrou em desespero. Ou alguém que se alegra, pode ser apenas emocionalismo. Ou ele sentiu a alegria do Senhor. Então o Espírito Santo pode trazer manifestações físicas ou não. As manifestações físicas que aconteceram em avivamentos não são evidências de avivamento, são reações humanas, de sentimentos humanos àquilo que Deus fez. Mas também pode ser que sejam apenas reações físicas. Músicas emocionam, palavras emocionam,
Então, como distinguir um verdadeiro avivamento? Quais as marcas de um verdadeiro avivamento? Será que muita gente chorando? Será que quando há choro é avivamento? Talvez não. Será que quando não há choro é avivamento? Também não. Quais são as marcas? E é isso que a gente vai ver nessa oração. Eu amo os profetas menores. No seminário, o que eu mais gostava de trabalhar eram os profetas menores. E eu vou explicar por quê. Porque o Novo Testamento, eu amo o Novo Testamento, ele demonstra como Deus é, né? Deus é triuno, Deus é santo. Nos profetas a gente vê como Deus sente, como Deus se relaciona, como Deus fala com o seu povo. E aqui nessa oração do profeta Abacuque, a gente verifica 3 marcas de um avivamento genuíno. A primeira coisa que acontece quando há um avivamento, ele é composto por, primeiro, atenção à palavra de Deus. Pode haver manifestação emocional ou não, mas a atenção à palavra de Deus. Segundo, temor a Deus. E terceiro, amor à obra de Deus. Essas coisas ocorrem em todo avivamento na história. Houve agora em Asbury, e eu sempre falo, é cedo para falar que é avivamento. Pode ter sido, e acredito que tenha sido uma manifestação graciosa do Senhor. Só o tempo dirá se vai brotar um avivamento ou se for um avivamento. Porém, há 3 marcas em todo o reavivamento na história e nas Escrituras: atenção à palavra de Deus, temor a Deus e amor à obra de Deus. Primeiro, atenção à palavra de Deus. Qual é a primeira marca de um avivamento? Tudo começa pela palavra. Qual é aquele lema basilar da reforma que nós nos lembramos todo outubro? Sola Escritura. Olha o que diz aqui o texto: ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele estava questionando a Deus, estava se queixando de Deus. Senhor, como o Senhor deixa isso acontecer? Como o Senhor permite que isso aconteça? Era uma oração lícita. Ele não estava pedindo para ele, estava pedindo pelo povo. Senhor, estamos sendo massacrados, o pobre está sendo oprimido, a violência, assassinato, há juízes iníquos, Senhor. Nenhuma semelhança com o nosso país. E ele, como o Senhor vê isso e não faz nada, somos o teu povo. Aí o Senhor fala com ele, e ele fala: ouvi a tua palavra e temi. Por mais que você ache que está certo, quando você fala com Deus, Deus fala: peraí, tá bom, eu sei, entendi. E temi. Atenção à palavra de Deus. A expressão aqui ouvir, ela é shema. Significa ouvir para obedecer. Quem tem ouvidos para ouvir? Todo mundo tem ouvido, mas nem todos têm ouvido para ouvir. Essa palavra aparece em outro local, lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, o 5º livro de Moisés. Já dei a dica, só contar o número de livros. Capítulo 6, é o Shema, ouvir para obedecer. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. O judeu fala isso todo dia. Jesus falava isso todos os dias. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Shema, ouve, escute para obedecer. E esse texto é lindo. Quando fala ouvir, eu ouvi para obedecer. Eu ouvir atentamente. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Um avivamento, ele começa por atenção à palavra de Deus, mas é uma atenção a ouvir para obedecer. Todos os grandes reavivamentos na história, todos eles, todos foram marcados por grande ênfase na palavra de Deus. Wesley, os sermões de Wesley, Edwards, a pregação muito leve, pecadores nas mãos de um Deus irado, onde as pessoas se seguravam nas cadeiras, orando, pedindo que Deus não abrisse o chão para que elas não fossem tragadas para o inferno. Conta-se que ele ficou jejuando 3 dias antes do sermão. Não adianta você repetir isso, é uma questão histórica que aconteceu com ele. Você pode ler o sermão à vontade, não é o sermão que é ungido, é Deus que agiu naquele dia. John Wesley, os anabatistas, a reforma. Lutero, como conseguiu fazer tudo isso? Eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo.
E eu posso dizer, eu estava conversando com um rapaz, que ele faz psicologia, é um cristão, um bom cristão, né, e também faz seminário, ele falando sobre aconselhamento, eu falei o seguinte: quanto mais você prega expositivamente, quanto mais você dá ênfase ao texto, menos bucha em aconselhamento você vai precisar pagar. Por quê? Porque as pessoas serão moldadas de maneira formativa no culto público pelo Senhor. Claro, haverá momentos de aconselhamento, mas sabe o que acontece? Não há ênfase na palavra de Deus, e a vida das pessoas é uma bagunça. E o pastor vai uma vez, vai duas, vai 15 vezes, e não dá jeito, porque ele não é mágico. O que muda é o que é? Palavra de Deus. A palavra de Deus. Então a primeira marca de um avivamento é atenção à palavra de Deus, ouvir para obedecer, um desejo de querer obedecer ao Senhor, de querer escutar o Senhor e ouvir de maneira perseverante. O verso 2: ouvir, Senhor, a tua palavra e temer. Aqui ouvir, só que a gente lê o texto e parece que é tudo acontecendo no mesmo momento, mas olha o verso 1 do capítulo 2. Lembremos, ele pregou entre 612 e 605, alguns anos, 7 anos. Ele falou com o Senhor no capítulo 1, o Senhor respondeu, e depois ele esperou outra resposta. E olha o que ele fala: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que falará a mim. O que ele fez? Ele esperou para ver o que o Senhor falaria a ele. Ouvir de maneira perseverante. Desejem saber o que Deus quer dizer. Um avivamento, ele quer ouvir. Eu quero aprender com Deus. Ele fala: eu esperei, eu montei guarda, não sabemos quanto tempo, não foi imediatamente. Ele falou, Deus, legal, vamos falar. Não foi assim. Ele falou, Deus respondeu, ele falou de novo, silêncio. E o que ele fez? Montou guarda, até o Senhor responder. O que ele queria? Ouvir Deus. Há dois tipos de pessoas que vão ao culto. Um tipo é aquelas que dizem e perguntam: o que eu vou sentir no culto? O segundo tipo é: o que Deus vai dizer a mim no culto? O primeiro grupo é: o que eu vou sentir? Eu estou indo para ter uma experiência sensorial. Pode ser que em cultos bíblicos você tenha experiências sensoriais, sentimentais, emocionais, mas você vai ao culto para ouvir Deus falar, não para que você sinta. Lutero fala: nem sempre eu me sinto salvo. Ele, parafraseando Lutero: como você sabe que está salvo, Lutero? Tem dias que eu não sinto, eu me sinto o pior dos pecadores. Então como você sabe que você é salvo? Porque Deus disse que eu sou salvo. Aquele que veio a mim, de maneira alguma lançarei fora. Não está baseado em sentimentos. Então, um avivamento genuíno, e eu oro para que nós tenhamos um avivamento genuíno aqui nessa igreja local. Eu não sou megalomaníaco. Primeiro começamos aonde? Em mim. Primeiro em mim, depois na minha casa e na igreja que eu congrego. E depois, se Deus quiser espalhar, um desejo de ouvir o Senhor de maneira perseverante. Dia a dia, domingo a domingo, reunião a reunião, o que Deus tem nos ensinado, o que Deus tem falado, isso é uma marca de um reavivamento. Por isso que eu falo, todo reavivamento só foi chamado de reavivamento décadas depois. Por quê? Porque não tem como saber, a não ser que você veja os frutos. Por exemplo, avivamento metodista. A escravidão acabou. Por quê? Porque entenderam, não pode. Não tem como. Estamos todos caídos em Adão e todos podemos ser ressurretos no segundo Adão, que é Cristo. Não há por que ter tráfico de pessoas. Não precisou uma luta social de classes. Foi o quê? A palavra de Deus. Palavra de Deus. Então, ouvir de maneira perseverante. Que nós tenhamos um desejo em saber o que Deus quer dizer. Que você não venha ao culto perguntando: o que eu vou sentir? Aliás, as músicas do culto não são para que você sinta, são para que você louve. Tudo é para Ele. Então, segundo ponto do primeira verdade,
ouvir de maneira perseverante. E ouvir mesmo que não seja agradável. O verso 2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. O verso 1 do capítulo 2, sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for. Algumas traduções mais novas colocam, e eu ver o que ele vai me responder quando ele escutar a minha queixa. Não, o texto hebraico diz, e eu responder quando eu for repreendido. O profeta já sabe que vai ter repreensão. É igual o Jó. O Jó estava lá de maneira muito sincera: Senhor, eu não fiz um pecado específico. Senhor, eu não agi impiamente. Senhor, eu não enganei. Eu não sacrifiquei a falso Deus. Senhor, eu não fiz nada disso. Por que eu estou sofrendo? E ele está 30 e poucos capítulos. E os caras, os amigos: não, Jó, você tem algum pecado oculto? Eu não tenho. E eu quero uma audiência com Deus, porque eu não tenho pecado oculto nenhum. Ele não tinha. E Deus fala que Jó é justo. Justo, o homem mais justo sobre a terra. E quando Deus chega para ele, Deus pergunta a Jó: Jó, vem cá, onde é que você estava tu, quando eu fundava a terra? Você deve ser muito inteligente. Como é que eu criei o Behemonte, Jó? Como é que eu armazeno o gelo nas nuvens, Jó? Me explica, Jó. E Jó falou: agora, a partir de agora, me calarei e ouvirei. Nós, num avivamento, uma marca de um avivamento é ouvir, mesmo que não seja agradável. Não foi agradável Jó escutar que no capítulo 1, versículo 5 em diante, que Deus enviaria os babilônicos para destruir Israel. Jó não, Abacuque escutar. E ele escutou. Agora, o que tem sido marca dos evangélicos modernos? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. 2 Timóteo 4, 3. Diz o seguinte, na epístola de São Paulo a Timóteo: porque virá o tempo em que não suportarão o quê? Mas tendo coceira nos ouvidos. A expressão coceira nos ouvidos aqui é a ideia de desejem ouvir coisas agradáveis. Essa é a expressão no grego. Amontoarão para si doutores. Eles vão buscar para eles. Hoje é só com um clique no YouTube. Doutores conforme as suas próprias concupiscências. Eu quero ser o homem mais importante do mundo, então eu quero escutar que eu sou o centro. Eu quero prosperar, eu vou escutar então um pregador que fala que Deus vai me fazer prosperar. Isso não é reavivamento. Mas ela está indo na igreja, escutando o quê? Doutores que não pregam a sã doutrina, falando palavras agradáveis. Tem uma frase, há muito tempo que eu escutei, eu concordo com ela: se você não consegue reconhecer um falso profeta no meio evangélico, das duas uma, ou você é ele, ou você está sendo enganado por ele. Um avivamento genuíno, você escuta coisas que não são agradáveis. Não é agradável você ouvir que você nasceu em depravação total, você tem um potencial para o mal gigantesco. Não que você seja condenado quando nasce, nós não cremos nisso, mas sim que Adão vai se manifestando aos poucos em cada pessoa, até chegar a uma idade que ele sabe o certo e errado. Não é agradável você ouvir que você não pode salvar sozinho, que a sua melhor ato de justiça é um trapo de imundícia. Isso não é agradável. Mas a palavra de Deus, os reavivamentos, falam coisas que não são agradáveis. Wesley, antes de se converter, era pastor. Ele foi pregar aos índios na América. E ele falou: eu fui converter os índios, mas quem me converterá? Quando ele percebeu que não tinha tido uma experiência com Deus de conversão. Não foi agradável para ele ouvir. A segunda marca de um reavivamento, ela depende da primeira, que é ouvir a palavra, estar atento à palavra. A segunda marca de um reavivamento é temor a Deus. Voltando ao texto de Abacuque: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Temor a Deus. Primeiro, temor a Deus é resultado de conhecer a sua palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. É interessante porque nós desassociamos o temor a Deus à palavra de Deus. Não há como você honrar, respeitar, reverenciar, e a palavra
Temir aqui é exatamente isso. Honrar, reverenciar, temer. Se você não conhecer a palavra de Deus. Por que tantos e tantos cristãos professos não temem ao Senhor? Porque não conhecem a sua palavra. Não aprendem da sua palavra. Não são ensinados na sua palavra. Reavivamento gera temor a Deus. O temor reverente a Deus é fruto do conhecimento do Senhor. Como eu posso temer se eu não o conheço? E como é que eu conheço ao Senhor? É apenas experiências, fechando os olhos, chupando cana? A sua palavra. Quem Deus é? Como Deus é? Como Deus age? Qual é a lei de Deus? Aquela pergunta eu adoro quando falam isso. Não, mas Jesus só mandou amar a Deus e ao próximo. Aí eu sempre falo, como é que se ama a Deus? Silêncio. Como é que eu amo o próximo? Silêncio. Se for na Bíblia, sabe. Primeiro ao quarto mandamento, amor a Deus. Quinto ao décimo, amor ao próximo. Nós temos temor a Deus quando há um reavivamento. Temor a Deus. Por que eu não faço isso? Porque eu temo ao Senhor. Quando a mulher de Potifar quis pecar com José, a primeira coisa que ele falou: não pecarei contra Deus, eu temo a Deus. Não farei isso. Temor a Deus. Um reavivamento genuíno vai gerar no povo do Senhor temor ao Senhor. Temor a Deus. Também vai gerar temor à bondade e à severidade do Senhor. Porque isso envolve o temor. Quando ele fala aqui temer, ele sabe que Deus é um Deus misericordioso. Olha aqui o verso 2. Na tua ira, lembra-te da... Ele reconhece aqui duas coisas que o Senhor tem. O quê? Ira e... O que é mais pregado hoje? Só misericórdia. Embora o próprio povo ache que não é miserável, mas eles pregam misericórdia. Só precisa de misericórdia quem é o quê? Miserável. Na tua ira, lembra a tua misericórdia. Temor, a bondade e a severidade de Deus. Eu temo a misericórdia de Deus porque eu temo a sua ira. Eu sei que Ele tem que ter muita misericórdia para aplacar a sua ira. Vamos abrir ali em Romanos 11, 22. Deus é um Deus equilibrado. Deus ama a justiça? O amor de Deus à justiça, ele é infinito? Qual é então o tamanho da ira de Deus em relação à injustiça? Infinita. Romanos capítulo 11, verso 22. Considera, pensa, medita, reflete, pois, a bondade e a severidade de Deus. O que eu tenho que considerar? A bondade e a severidade de Deus. Com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Um reavivamento genuíno vai entender duas coisas do Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso e misericordioso. Um Deus amoroso. Um Deus tardio em irar-se. Agora, tardio em irar-se não significa que não se ira. Um avivamento genuíno vai entender o seguinte: olha, Deus é um Deus santo, tem uma lei santa e eu quebrei essa lei, e eu não posso pagar os meus pecados. Deus enviou seu Filho ao mundo, e Ele me salvou. Então por que eu não ando na lama do pecado? Porque eu temo ao Senhor e amo ao Senhor, sou grato à sua salvação. Sabe como é que o John Wesley evangelizava? O Jesus te ama, ele vinha depois. Primeiro, Wesley, ele demonstrava que a pessoa era uma pecadora, porque você está tentando demonstrar que ela precisa de Jesus como Salvador, correto? E como Senhor, mas ela acha que ela tem Jesus como Senhor e que ela não precisa ser salva, que é uma boa pessoa. Aí o que Wesley fazia? Pegava os 10 mandamentos e dava a interpretação de Cristo neles, um por um, a pessoa ia caindo, um por um, os 10, sem contar os outros, não tem mais, né? A pessoa já é, então eu não mereço, mas eu e ninguém mais. Essa vai ser o que a pessoa vai falar. Aí ele via, pois tem um remédio. A lei mostra a ira, Deus irado justamente contra nós. Nós merecemos a ira de Deus. Eu mereço a ira de Deus.
só que tem a bondade. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. A misericórdia de Deus tem um nome: Cristo. Só em Cristo a misericórdia, porque toda a ira de Deus caiu sobre ele. Toda a ira de Deus caiu sobre Cristo. E Deus tem misericórdia em Cristo. Fora de Cristo não há. Não há. Deus não pode exercer misericórdia fora de Cristo, porque senão ele está sendo conivente com o meu pecado e com o seu pecado. Ele precisa exercer em Cristo a minha propiciação, o meu para-raio do pecado. Ele precisa exercer em Cristo. E a terceira marca de um reavivamento é um amor à obra de Deus. Um amor à obra de Deus. E minha oração é que nós tenhamos um reavivamento aqui. Uma ação de Deus sobre a nossa igreja. Que vidas se rendam ao Senhor. E que vidas sejam salvas ao Senhor. Mas da maneira de Deus. Da maneira que Deus deseja. Amor à obra de Deus. Olha o que diz o texto aqui no verso 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Primeiro, desse amor à obra de Deus. Esse amor é sem o desejo de patentear a obra de Deus. O que isso quer dizer? Eu sei que a obra é de quem? De Deus. Aviva a tua obra, não a minha obra, não o meu ministério. Deus, eu não tenho a minha igreja, eu não sou dono, eu não estou... O meu ministério é seu ministério, a igreja que eu congrego, a minha igreja é a sua igreja, porque o Senhor é dono de tudo. A oração de Abacuque é esta: a obra é tua, Senhor, eu sou só um profeta. Ao contrário dos de hoje, né? O homem da prece poderosa, o ministério da pessoa tal, né? Quando minha palavra ministério é serviço, na verdade, né? Nós não temos o desejo de patentear a obra de Deus. Isso acontece até no meio tradicional. Se a pessoa não for batista, acontece em algumas igrejas batistas, então Deus não pode agir sobre ela. Vou dizer que Deus não agiu sobre Martin Lloyd Jones, sobre John Wesley, sobre John Owen, não agiu sobre Armínio, não agiu sobre Calvino, não agiu sobre tantos homens de Deus, porque não eram batistas. Nós não patenteamos a obra de Deus. Há igrejas batistas mais mortas do que aquelas ossos sequíssimos, e há igrejas que não são batistas cheias de Deus. Porém, devemos entender, a obra é dele. Não existe desejo de fazer seu próprio nome grande. Que ele fala: aviva a tua obra no meio dos anos, faze-a o quê? Conhecida. O que tem que ser conhecido pelo profeta Abacuque? Ele, o nome dele ou a obra do Senhor? A obra do Senhor. Certa feita, um jovem encontrou o Sr. Spurgeon, bêbado, e bem bêbado falou: Sr. Spurgeon, o Senhor me converteu. E Spurgeon falou: estou vendo que fui eu, porque se fosse Cristo você não estaria assim. Spurgeon sabia que ele não tinha poder algum. Spurgeon, quando pregava, ele tinha um desejo que as pessoas esquecessem que ele estava pregando e vissem Cristo, a palavra de Cristo. Um avivamento não é para fazer o nome de ninguém grande. Não é para fazer o nome de ninguém grande. Se você perguntasse para Lutero, igreja luterana, o que é isso, igreja luterana? Não quero o meu nome. Wesley, a igreja metodista só virou independente quando Wesley morreu. Ele não queria uma igreja para ele. Ele falou: não ordene ninguém bispo. Primeira coisa que faz quando ele morreu, ordenaram um monte de bispo, né? Por quê? Porque os grandes avivamentos na história da igreja, aquelas pessoas que encabeçaram, foram instrumentos de Deus, não queriam ser grandes, queriam que a obra de Deus fosse grande. Segundo ponto do amor, a obra de Deus. Amor manifestado na oração pela obra de Deus. E aqui a gente vê algo lindo. O profeta orando pela obra do Senhor. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Ele está orando pelo quê? Pela obra do Senhor. Orou pelo reino. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Orai para que o Senhor da seara envie ceifeiros, pois a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Quando há um reavivamento, a oração pela obra de Deus.
Você tem orado pela sua igreja local? Se tem, continue orando por ela. Se não, a partir desse momento, ore pela sua igreja local. O avivamento é uma oração pela obra de Deus. A gente fica tão imerso em nossos problemas que oramos ilicitamente, é justo, mas oramos pelos nossos problemas, pelas nossas necessidades, pelas nossas ansiedades, e tudo isso é justo. Mas você deve primeiro, a oração do Pai Nosso ensina, que venha o teu reino, que faça a tua vontade, se na terra como no céu. E ele ora aqui pela obra do Senhor. Aviva a tua obra, Senhor, e o amor perseverante pela obra de Deus. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida, isto é, Senhor, continuamente aviva a tua obra. É uma oração contínua. Senhor, continuamente age na tua obra, age nela. Um genuíno amor é um amor perseverante. E a gente tem que orar assim ao Senhor. Senhor, no meio dos anos, não aviva a minha igreja local só essa semana, só amanhã, ou só na semana que vem, ou só nesse ano. No meio dos anos, Senhor, que daqui a 20 anos, se o Senhor não voltar, ela continue bíblica, e melhor ainda do que era quando eu conheci. Que ela seja mais bíblica ainda, mais parecida com Cristo, mais pungente, mais cheia do Espírito, daqui a 20 anos do que é hoje. Que a gente não tem aquela coisa, na minha época que era bom, que a gente tem aquela, não, hoje está melhor, porque Deus tem nos trabalhado mais e mais e mais e mais. Um amor perseverante. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Um genuíno avivamento tem esses 3 elementos. Nenhum desses elementos é manifestação física. Pode acontecer? Pode. Mas se não tiver esses elementos, não é avivamento. Primeiro, atenção à palavra de Deus. Eu fui no culto, o culto foi tremendo, foi uma bênção. O que o pastor pregou? Eu não sei, mas foi lá, eu senti Deus. Tá, o que foi? O que Deus falou para ti? Sabe? Foi uma nova unção. Me explica essa nova unção. É uma unção e é nova. E foi uma unção. Tá, o que é isso? O que Deus falou? Atenção à palavra de Deus. Segundo, temor a Deus. E terceiro, amor à obra de Deus. Estas marcas existem quando há um genuíno reavivamento. E quando elas acontecem numa igreja local, sabe o que vai ocorrer? O verso 3. Ele está orando. E o que aconteceu? Quem é que veio? Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. Pausa, uma pausa para reflexão, uma pausa musicada. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se de seu louvor. O Senhor vai visitar. E esse termo visitar, tem batista que não gosta, mas existe a presença, a onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares, mas tem a presença manifesta de Deus, quando Deus age pontualmente num local. E é isso que ocorreu aqui. Que o Senhor venha, que o Senhor nos avive. Avivamento não é coisa de pentecostal. Avivamento é coisa de batista. Nascemos num reavivamento. Nascemos buscando obediência ao Senhor. Nós nascemos assim. Que a gente possa preservar isso. Que a gente possa buscar a face do Senhor. E essas marcas serão encontradas em nós. Convido a igreja a ficar em pé e vamos cantar um hino.